civilização suméria e o contato com os extraterrestres. Anunnakis, Nefelins e extraterrestres. Anunnaki significa aquele que desceu dos céus. Na extinta língua suméria, o povo hebreu os chamavam de Nefelim ou Elohim, e os egípcios os denominavam Neter. Segundo o historiador Zecharia Sitchin, os Anunnakis seriam seres provenientes do planeta Nibiru, que teria criado a raça humana atual. Na mesma linha de raciocínio, os Anunnakis também seriam os responsáveis por todo o conhecimento científico do povo sumério. Descobertas arqueológicas e artefatos recolhidos nos últimos 3 séculos sugerem que uma avançada civilização proveniente de fora da Terra teria interagido com os habitantes da antiga Mesopotâmia há quase meio milhão de anos. Para Sitchin, seria os Anunnakis provenientes de Nibiru, que existiria no próprio sistema solar. Para outros estudiosos, eram aliens que colonizaram a Terra para extrair minerais nobres com a ajuda de humanos geneticamente manipulados. Naturalmente, este é um tema polêmico e está longe de ser esclarecido, e boa parte da controvérsia vem de declarações exageradas de muitos estudiosos, sem que apresentem embasamento convincente para elas. Sitchin, autor de livros consagrados como O 12º Planeta, editora best-seller 1986, e O Gênesis Revisitado, editora best-seller 1990, é um dos poucos a abordar este tema com alguma propriedade. Híbridos com genética humana. De acordo com a interpretação que faz da ciência desenvolvida pelos sumérios, haveria um planeta desconhecido de nossa ciência, que seguiria uma órbita elíptica, passando pelo interior do sistema solar a cada 3.600 anos. Este seria o 12º planeta, que é título do seu livro. Se chamaria Nibiru, em referência ao deus Marduk da cosmologia babilônica. Ainda de acordo com Sitchin, Nibiru teria colidido tragicamente com outro planeta, Tiamat, localizado entre Marte e Júpiter, e desta colisão teria surgido a Terra, o cinturão de asteroides e os cometas. Para outros estudiosos, logo após o esfriamento da Terra, seres de diversas paragens cósmicas teriam iniciado um processo de colonização planetária. Alguns defendem que há 250 mil anos tal sistema começou a declinar face à pouca produtividade do processo e a rebeliões dos escravos humanos, especialmente nas minas erguidas. Os Anunnakis teriam então decidido criar uma nova criatura para substituir os primitivos humanos, e com diversas experiências teriam criado seres usando material genético humano, de animais e dos próprios Anunnakis. O resultado teria sido o Homo sapiens, que por serem híbridos não se reproduziam, e levaram os criadores a fazerem ainda mais experimentações, resultando em mais híbridos, que gradualmente se espalharam pelo planeta. Copiando o discurso bíblico, certos estudiosos chegam a dizer que, de sucessivas em sucessivas hibridizações, os humanos se tornaram belos e se desenvolveram de maneira inteligente e organizada, exterminando a população colonizada. É aí que entra a noção de que as melhores fêmeas resultantes das experimentações genéticas passaram a servir de parceiras sexuais para os colonizadores, produzindo proles, o que seria reprovado pelos Anunnakis. Eles então decidiram exterminar a população colonizada, a humanidade, provocando uma inundação em época próxima à reentrada de Nibiru nas proximidades da órbita da Terra. Esse dilúvio aconteceu há aproximadamente 12 mil anos. Por milhares de anos, homens e mulheres híbridos foram empregados na construção de antigos impérios na Terra e instalações astronômicas em todos os continentes.
Eles teriam ocupado não somente a Mesopotâmia como inicialmente estimado, mas também o Egito, a Índia e as Américas. Por isso, sustentam os pesquisadores, os sinais de sua presença são encontrados em praticamente todo o mundo. 6.000 anos após o dilúvio, os Anunnakis que restaram após o cataclismo resolveram deixar o planeta e gradualmente conduziram a raça humana à independência. Disso teria surgido então a humanidade atual. Alienígenas e a antiga Suméria. A antiga Suméria tem sido assunto de debate por muitos anos. De acordo com a teoria do astronauta antigo, é lá na antiga Mesopotâmia onde tudo começou. Entre as histórias de encontros incríveis, deuses e tecnologia que são parte da cultura antiga da Suméria, há várias histórias que apontam em direção a uma origem extraterrestre. Então veio o dilúvio, e após o dilúvio, o reinado novamente desceu do céu. Havia 5 cidades antes do dilúvio, cujos 8 fabulosos reis reinaram por não menos que 241.200 anos. Após a hegemonia dessas 5 cidades antes do dilúvio, a documentação nos conta, após o dilúvio ter varrido tudo, e o reinado ter mais uma vez descido do céu, Kish se tornou o trono do reinado. Os sumérios representavam uma forma de cultura superior. Eles possuíam muito conhecimento astronômico avançado e eram capazes de desempenhar cálculos com 15 dígitos, isto é, com números acima de 100 trilhões. Para compará-los com outras civilizações, basta dizer que os gregos não podiam contar acima de 10.000. Os sumérios, que predatam os babilônios, estabeleceram uma civilização e cultura modernas como as conhecemos. A história nos conta que os primeiros 10 reis sumérios viveram um total de 450.000 anos, que nos dá uma longevidade média de 45,6 mil anos de vida para cada um. Cada cidade suméria era protegida por um deus. Os vários tabletes de argila que têm sido recuperados da região descrevem uma tecnologia e história incríveis e um trajeto que não pode ser compartilhado com arqueologia e história padrão. Um OVNI na história da antiga Suméria? Bem, se você pensou que a antiga Suméria e OVNI são duas coisas que não possuem nada em comum, você está errado. Os textos antigos relatam a lenda do rei Eana, encontrados em Nínive, na biblioteca de Ashurbanipal. Mencionam uma ocorrência muito interessante do passado distante. Elana era um rei sumério da cidade de Kish, na antiguidade. De acordo com a lista de reis sumérios, ele reinou após o dilúvio. Ele está listado como o sucessor de Arvion, filho de Mashda. A lista também chama Etana como o pastor que ascendeu ao céu e consolidou todos os países estrangeiros, e declara que reinou por 1560 anos. Algumas cópias relatam 635, antes de ser sucedido pelo seu filho Bali, que teria reinado por 400 anos. Etana aparece na lista de reis sumérios como sendo o 13º rei da primeira dinastia Kish, que foi estabelecida após o grande dilúvio. Ele foi aquele que ascendeu ao céu. Sua história é bem descrita pelo historiador italiano Alberto Fenoglio. Rei Etana viveu há aproximadamente 5.000 anos. Era chamado de Rei Deus e foi levado como convidado de honra a bordo de um navio voador com o formato de um escudo, o qual pousou atrás do palácio real cercado de chamas em redemoinho. Deste navio voador vieram homens altos, loiros e com a pele escura, vestidos de branco, que dizem ter sido lindos como deuses. Eles convidaram o rei Etana para ir com eles.
Os conselheiros do rei Etana tentaram dissuadi-lo de entrar no objeto voador. Num redemoinho de chamas e fumaça, ele subiu ao alto, que a terra com seus mares, ilhas e continentes pareciam com um pequeno pão num cesto depois de desapareceu de vista. Com este navio voador, o rei Etana foi capaz de alcançar a Lua, Marte e Vênus. E após a ausência de 2 semanas, quando o pessoal de seu reino estavam preparados para nomear um novo rei, acreditando que os deuses tinham levado seu rei anterior com eles, o rei Etana sobrevoou a cidade e pousou, acompanhado por um dos homens loiros que ficou como convidado do rei.